Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos abrir a nossa apostila no capítulo 2 da disciplina de Ciências e vamos estudar sobre a luz e os corpos. Lembrando que no capítulo 1 estudamos sobre os 5 sentidos e agora, na página 18, capítulo 2, vamos estudar sobre a luz e os corpos. Mãe, quando a doutora Sandra apagou a luz, ficou muito escuro lá dentro. Sim, é a luz que nos permite enxergar, filho. Olívia, mãe de Otávio, explicou-lhe de muitas atividades que realizamos em nosso dia a dia que estão relacionadas à luz e ao sentido da visão. Você consegue dar um exemplo dessas atividades? Sim ou não? Então, vocês vão escrever. Durante o dia, enxergamos o que está em nossa volta em razão da luz do sol. Ao anoitecer, precisamos de outras fontes luminosas, como uma lanterna, para podermos enxergarmos os objetos iluminados por elas. Dona Lívia explicou ao filho que existem objetos iluminados e luminados. Você consegue compreender a diferença entre um objeto iluminado e um objeto luminoso? Sim ou não? Então, a professora vai explicar para vocês o que é esses objetos. Então, os objetos luminados são aqueles que têm a luz própria, como uma lâmpada ou uma tela de um celular e o sol. Então, observem ali, tem 3 imagens, um abajur, um celular e o sol. Então, os objetos luminosos são aqueles que têm a própria luz. Já os objetos iluminados, são aqueles que enxergamos porque refletem a luz que recebem. Por um exemplo, a luz é a lua, um vaso de planta, a parede de uma casa. Então, os objetos iluminados, eles são aqueles que nós enxergamos porque ele reflete a luz de alguma coisa que ele recebe, certo? E já os luminosos, eles têm a própria luz. A conversa entre Otávio e Olívia foi interrompida, pois a doutora Sandra pediu ao menino que entrasse novamente para retirar o testes. Logo, ela ligou o projetor para que as letras aparecessem na parede. A sombra e a penumbra que se formaram chamaram a atenção de Otávio. Então, o que foi a sombra? A sombra é o quê? Uma região não iluminada pela fonte de luz. Já o penumbra é a região que recebe uma parte da luz de fonte luminosa. Então, observem ali a imagem. A sombra foi a sombra do corpo dela, que é uma região não iluminada, e a penumbra que apareceu foi uma região que recebe uma parte de luz. E por que se forma uma sombra? Alguns corpos não permitem que os raios de luz passem através dele. Como os raios luminosos espalhavam-se em linha reta, eles não conseguem desviar esses corpos nem iluminar o que está atrás deles. Por isso forma-se uma sombra. Esses corpos não se permite que a passagem de luz e são chamados de opacos. Então, por um exemplo, o nosso corpo, a luz do solar não consegue atravessar ele. Então, ela se forma uma sombra. Também esse bloqueio pode ser chamado de opacos. A doutora Sandra explicou também que existem os objetos translúcidos e transparentes. Os objetos transparentes não retêm luz, ou seja, toda a luz que incide sobre o objeto passa por ele. É o caso de janelas e muitos potes de vidros. Então, quando o sol bate na nossa janela, o raio de sol passa por ele e dentro da casa aparece o sol.
os raios solares no chão, sempre ou em cima da cama, aonde tiver, ele vai passar por ele. E tem os objetos translúcidos, que são aqueles que permitem que a luz os atravessem parcialmente, como os potes de plásticos, as sacolas de plásticos e a neblina. Então, ali na página 20, vai ter algumas imagens, certo? A primeira é de um copo. Então, esse copo, ele é translúcido ou é transparente? Então, ele é um objeto translúcido. A garrafa de plástico, ele é um objeto o quê? Transparente, certo? E ali vai ter uma maca e um objeto de médico. Como que vai ser? Opaco, né? 3 e 3. A luz e as cores. Otávio agora estava curioso sobre o funcionamento do projetor da doutora Sandra. Ela explicou ao menino que o projetor funcionava como um prisma. A médica observou que também a função de um prisma é decompor a luz branca, ou seja, a luz que chega do sol até nós. Então, ali na página 20 e página 21, a professora pede para que vocês façam a leitura. Página 22 e 23, nós vamos pular. Página 24 também. E página 25, 26 e 27, vamos fazer o nosso exercitando. Vamos abrir a nossa apostila lá na página 6 e vamos fazer a página 6, 7 e 8, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.